O que veremos neste vídeo? Os princípios do contraponto de primeira espécie, o passo a passo da criação de um contraponto de primeira espécie e a utilização do analisador de contrapontos para ajudar na verificação dos vários parâmetros musicais do contraponto. Há algumas dicas para a criação do contraponto de primeira espécie. Para cada nota do cantus firmus, contrapor uma nota da mesma duração. Utilizar somente consonâncias, priorizando as consonâncias imperfeitas. Usar somente notas do acorde, preferencialmente a fundamental ou a terça. Para que haja maior clareza harmônica, devemos sempre cuidar para que a fundamental do acorde esteja em uma das vozes. Lembre-se que é importante evitar os movimentos similares, paralelos e diretos, principalmente de quintas e oitavas, priorizando os movimentos contrários. Também é importante criar contornos melódicos diferentes e independentes em cada voz, com pontos focais bem definidos e em momentos diferentes aos dos pontos focais do cantus firmus. Finalmente, sempre cante as melodias que está criando, e se puder, com a voz do cantus firmus junto, tocada pelo computador ou com um instrumento, pois isso ajuda a desenvolver a percepção das tendências melódicas e de condução de vozes. Para iniciar a criação do nosso contraponto, vamos abrir um arquivo com cantus firmus. Lembre-se que a melodia deve ser criada somente com as notas do acorde, dando preferência para a fundamental e a terça. Vamos criar propositalmente um exemplo de contraponto com alguns problemas, para que seja possível demonstrar o uso do analisador de contrapontos. Iniciamos com a nota Sol, quinta do acorde de primeiro grau, e a nota Lá no segundo compasso. Esse movimento paralelo de quintas prejudica a independência das vozes e também gera uma sonoridade intervalar mais vazia. Esse aspecto deverá ser apontado pelo plugin analisador. No compasso seguinte, colocarei a nota Ré, a quinta do acorde. Só que neste caso, a fundamental do quinto grau, o Sol, não está em nenhuma das vozes, o que seria indispensável para soar como um acorde do quinto grau. Aqui também o analisador deverá apontar esse aspecto. Seguimos com a nota Mi, quinta do acorde. Isso resulta em uma quinta intermitente, já que no segundo compasso também tem uma quinta justa. No compasso 5, a nota Ré, fundamental do segundo grau. Depois o Dó, fundamental do primeiro grau. No compasso seguinte, faremos um salto de sexta ascendente para a nota Lá, terça do acorde. Em seguida, ao invés de realizar a compensação do salto por movimento contrário, vamos seguir para a nota Si, terça do quinto grau, o que também deverá ser mostrado pelo plugin. E para finalizar, a nota Dó, a tônica. Para utilizar o analisador de contrapontos, no menu Extensões, abrimos o plugin. Conferimos a configuração da tonalidade, já está em Dó maior. Na voz do cantus firmus, digitamos o número 2, escolhemos primeira espécie e então verificar. O analisador encontrou 4 aspectos: intervalo melódico maior que a quinta, sem compensação, as quintas paralelas, quintas intermitentes e o quinto grau sem fundamental. Veja como o contorno melódico das duas vozes são muito parecidos, com o ponto focal inferior das duas melodias no sexto compasso. É natural que nessa situação haja uma tendência para os paralelismos, pois ocorrem muitos movimentos similares e poucos contrários. Vamos começar alterando o início do contraponto, onde ocorrem as quintas paralelas e o acorde de quinto grau sem a fundamental. No segundo grau, colocamos a nota Fá, que é a terça, e no quinto a fundamental, que estava faltando. Isso altera também, neste trecho, os movimentos similares por contrários. Agora, com a nota Sol do terceiro compasso, criou-se uma quinta oculta para o compasso seguinte, com o movimento direto e o salto na voz superior. Vamos atualizar o analisador para ver se mostra isso. Está aqui, e ainda permanece o aspecto do salto de sexta sem a compensação. Modificamos então o quarto compasso, utilizando o Dó, que é a terça. Com esse movimento contrário, de quarta ascendente, o contorno melódico já começa a ficar bem diferente do contorno do cantus firmus. Vou precisar mudar a oitava das notas seguintes, para não quebrar a fluência melódica com o salto de sétima. Com essa mudança, o problema da sexta sem compensação já deixa de existir. Assim, os problemas iniciais foram todos resolvidos. Entretanto, me chamou a atenção o fato da nota Dó estar muito recorrente, trazendo monotonia.
Outra solução melódica seria seguir o desenho melódico descendente, em movimento contrário ao cantus firmus, terminando na nota Mi. Para lembrar o que vimos. O plugin analisador pode auxiliar na realização de exercícios ao nos mostrar aspectos que estão fora do padrão configurado e que eventualmente não percebemos ao criar o contraponto. Na primeira espécie, utilize somente consonâncias, de preferência terças e sextas. Use somente notas do acorde e certifique-se de que a fundamental sempre está presente. Atenção para manter a independência das linhas melódicas, usando mais movimentos contrários e estabelecendo pontos focais em momentos diferentes em cada voz. Sempre cante as linhas melódicas na medida em que está se criando, pois assim podemos perceber mais claramente as suas tendências de direcionamento. Esse foi o nosso vídeo exemplificando a criação de um contraponto de primeira espécie com uma harmonia pré-estabelecida e com o auxílio do analisador de contrapontos. Espero que tenha sido útil. Sempre lembre-se, quanto mais praticar, melhor. Bons estudos!